Começa agora mais um programa na livraria e o nosso convidado de hoje é um professor, um escritor e engenheiro civil. Nós que vamos conversar com José Ernesto Tonon. E na sequência, como sempre, já é de costume dos nossos telespectadores, mais um momento com o nosso sommelier Luiz Escolto. E a indicação dos nossos livros, sempre através de Aline Cravo, que tem um conhecimento profundo sobre literatura. E, como sempre, vou encerrar com mais um livro do nosso sebo cultural. Não saiam daí, conto com você, porque eu volto em seguida. Estamos conversando com José Ernesto Tonon, professor, engenheiro civil e escritor. Seja bem-vindo ao nosso programa, Tonon. Muito obrigado. Foi muito gratificante receber esse convite, porque a sua loja aqui e todo o trabalho que você faz em prol da cultura é muito bem visto aqui em Marília. Não só Marília, como na região também. Então isso faz com que engrandece todo profissional, escritor. Muito obrigado. Que bom, Tonon, se pensar assim. Mas nós temos aqui na nossa mesa arandelas amarelas. Eu confesso, não só eu, como também você já sabe disso, a nossa equipe ficou encantada com esse título, Arandelas Amarelas. Fala um pouco desse título. Arandelas Amarelas é um título que eu e a minha família escolhemos para esse livro aí, não só pelo fato da história permear essa ideia de arandela, né? Como naquelas construções antigas de fazenda, aqueles casarões que tinha aquelas arandelas penduradas nos beirais das casas, né? Então isso chama bastante a atenção. E o livro, ele retrata a história de um jovem que apaixonado pela arquitetura. A arandela chama bastante a atenção, principalmente porque ele queria ver como que aquela casa era à noite por causa das arandelas, né? E como todas as luzes antigamente pendia pelo amarelo, então puxou bastante isso aí por arandelas amarelas. Veio a calhar. Veio a calhar. E eu sou testemunha dessa aceitação positiva desse título quando eu estou na livraria e eu já ouvi algumas vezes: eu quero o livro Arandelas Amarelas. E às vezes, em outros casos, a pessoa fala do nome do autor, que é mais fácil você decorar o nome do autor, né, aqui para a nossa região, do que o título. Então, eu quero parabenizá-lo em razão disso, porque o difícil é você fixar o título do livro. Isso você sabe bem
que isso atinge vários segmentos. Por exemplo, uma empresa, quando abre, né, até esse nome fixar, esse foi o contrário. E esse livro, esse é seu primeiro livro? Esse é meu primeiro livro. De romance, o primeiro livro. Tá. E esse livro, você, quando pronto, que foi para a editoração, você procurou algumas editoras? Eu tive contato com outros escritores aqui de Marília para saber como é que eu ia fazer a editoração desse livro, pôr esse livro no mercado, né? E em contato com algumas editoras de fora, eu senti que um escritor, por ser iniciante, não é fácil ele inserir o título e o nome dele no mercado literário. Outros, por sua vez, leram, gostaram, mas você emperra no preço e na tiragem, que muitas vezes fica muito alto. As editoras, nós temos aqui as maiores editoras. Estão aqui constantemente os supervisores, os divulgadores, os gerentes. E é comum escritores novos. Milane, mas quando o pessoal visitar a sua livraria, não tem como você mostrar meu livro? Aí eu digo para eles que a grande dificuldade hoje de uma editora é lançar o livro de um escritor desconhecido, em razão do custo, em razão da divulgação, do marketing. E raramente uma editora aprova um título novo, a não ser por indicação de jornalista que já leu o livro, de professores, de reitores. Aí já é um bom início, né? Uma indicação de uma pessoa que leu. Mas diretamente você enviar para uma editora, a resposta é essa que você já sabe, né? Você sentiu isso, né? Senti, e isso muitas vezes é um banho de água fria, né? É um banho de água fria. Eu costumo até dizer que as cartas que você recebe como respostas, elas parecem que são já pré-impressas, né? Com aquele texto, que é o mesmo texto que é enviado para os autores novos. Então, é muito difícil esse mundo da literatura. Você, como já lançou Arandelas Amarelas, e eu sinto que aqui na nossa região é um sucesso. Você tem colhido esses frutos já? Tenho. Principalmente quando alguém que você encontra e que conhece a gente, né, e que vem comentar sobre o livro, que leu e que gostou, e até permeia dentro da história pontos que se relacionou. Então isso é muito gratificante. E dessa maneira que você fica sabendo se esse livro está sendo bem aceito ou não. No mês passado eu estive num casamento em São Paulo, de uma prima minha, a filha de uma prima minha, e nós estávamos sentados à mesa e comentaram o meu nome, o Tonon. Aí uma das pessoas falou: o senhor que é o Tonon? Eu li o seu livro. Eu estava pesquisando no Google e vi Tonon, e vi Arandelas Amarelas, e comentei com a minha esposa: acho que deve ser legal esse livro aqui. E comprei e li. Achei muito legal o teu livro. Então, veja bem, a distância de Marília a São Paulo é quase 500 quilômetros, né? Mas não é a distância
que vai impedir que Não. o livro chegue até lá. A internet hoje ela tem esse poder de você, principalmente esse título, o Google deve ter abraçado já, né? E agora nós estamos fazendo um site bastante poderoso e nós vamos dar preferência para os escritores da nossa cidade. Em razão desses comentários, em razão do selo, nós vamos investir mais nessa área de e-commerce para livros. Você sabe que escritores, não só novos, mas também que já escrevem há mais tempo, precisam de um up, como a Milani está fazendo. Isso é primordial. Nós temos aqui exemplos de livros, de escritores que vendem 1000 livros em 60 dias, né? E esses são o que sustenta as editoras, né? E sustenta também as livrarias. Mas o Arandelas Amarelas, ele tem um foco aí referente à sua profissão? Então, eu sou escritor por acaso, né? Sempre gostei de ler. A minha irmã é professora de português, então em casa a gente lia muito, tinha sempre jornais à vista, né? E não só os professores, como também ela me incentivava muito a leitura, né? Então eu digo que eu sou escritor por acaso, porque não é a minha profissão. A minha profissão é de engenheiro civil e de professor universitário, né? É um hobby agradável, né? Digamos que não seja um hobby, né? Digamos que seja uma necessidade que faz com que você escreva. Porque esse livro é um sonho. Eu sonho muito. Sonho dormindo, né? Também sonho acordado. Como todos nós sonhamos, né? Ou sonho pela minha casa própria, sonho pelo meu carro, sonho em ter uma família, né? Existe toda essa construção, né? E você, quando vê o produto construído, finalizado... Hoje, mais que nunca, como temos jovens aí, sonho em ter uma profissão gratificante, rentável, né? Mas esse livro ele foi um sonho. Então, apesar de ele ser um sonho, ele traz assuntos sobre a minha profissão. Isso é importante. Né? Ele traz assuntos sobre a minha profissão. Aí já existe verdade, né? Experiência. Sim, sim. Você sabe que eu sempre costumo falar, né? Isso há muito tempo eu falo para meus filhos, para os meus amigos, que muitas vezes dizem que a experiência é tudo na vida. Sim, a experiência tem uma grande porcentagem de peso. Mas eu digo que a maior porcentagem de peso que tem para você ser bem sucedido é a perseverança. Essa é a maior. Porque um piloto que tem N horas de voo, ele é muito mais bem sucedido que um piloto que tem menos horas de voo. E isso não fica só na profissão do piloto, em todas as profissões. Então, experiência está atrelada e muito ligada à persistência. E escrever um livro não é fácil. Você é escritor, outros que também já escreveram podem compartilhar dessa ideia. Escrever um livro não é fácil. Então, você tem que ter persistência, você tem que achar uma hora que você está com um bom estado de espírito para você sentar e escrever. E gostar daquilo que você escreveu. Porque você escrever e ler, naquele momento que você escreve, é bonito, é maravilhoso. Mas vai ler o dia seguinte. Muda tudo. Você começa, putz, mas eu escrevi isso. Machado de Assis,
ele disse que o segredo é cortar palavras, né? E às vezes você tem que deletar aí um capítulo inteiro, porque você no outro dia percebeu que não é nada daquilo, né? Mas Quando eu terminei o meu mestrado, que eu estava fazendo a dissertação, um amigo que eu fiz a casa dele, que a gente trabalha bastante tempo junto, falou assim para mim: leia, mas com moderação, que senão você refaz a dissertação inteira. Verdade. Você sabe, quando eu falei de hobby, eu lembrei de um amigo que ele escreveu o primeiro livro, em razão das amizades que ele tem, que são muitas, ele vendeu muito livro. Ele disse assim: Milani, rapaz, eu nunca imaginei que eu poderia ganhar dinheiro com o meu hobby, né? Então, você veja bem, é uma distração, né? Você estar ali escrevendo, pesquisando, buscando, lendo, né? Através do olhar, por exemplo, as coisas que existem no nosso país de lindo, maravilhoso, né? Coisas ruins também que você tenta, através dos seus textos, a minimizar aquilo lá, seja um sofrimento, alguma coisa. E o prazer do escritor é esse, né, Tonão? Eu creio que sim, porque quando você escreve, que você está digitando ali, vem as ideias da sua cabeça, né? Mas muita coisa, quando você lembra de um fato gostoso, você lembra de um momento triste, você lembra de um problema que você teve com o seu pai, com a sua mãe, e que às vezes você não resolveu ainda, se você não tomar cuidado, isso começa a entrar nas linhas. Você tem que tomar cuidado disso daí. Reciclar. Né? Mas, Tonão, aqui no nosso trabalho, né, nós percebemos que existe já, é quase que um hábito das nossas coletâneas. E você participou de uma coletânea, né, Caçadores de Poetas, e qual foi o resultado assim, dessa participação sua? Eu participei de 2 coletâneas, né? A primeira, né? Nosso Tempo. Nosso Tempo. E a segunda, Caçadores de Poetas. Né? Uma iniciativa do Rotary. Exatamente. A poesia, até Nosso Tempo, foi o meu prefácio, né? Foi seu prefácio. E eu cito lá nesse prefácio que o poeta, ele usa de qualquer coisa para fazer poesia, né? Uma pena que está, né, deslizando no ar, você cria uma poesia, né? O olhar de uma criança com aquela inocência, você cria uma poesia. Mas foi muito gratificante eu participar dessas 2 coletâneas. Aí o giro você percebe que é mais rápido, né? Porque envolve 20 escritores, cada escritor recebe 50 livros, e são 1000 livros vendidos, distribuídos, presenteados, muito rapidamente. Você vê, eu costumo guardar 100 livros dessas coletâneas, porque volta e meia alguém leu uma poesia sua ou de outro participante ali e vem atrás. Olha, eu ganhei, eu vi uma poesia do amigo meu e é num livro de vocês, o cara nem sabe o título às vezes. E aí nós temos o prazer de conhecer essa pessoa, por que essa poesia chamou a atenção deles, né? Nós temos casos aqui, se a gente for contar, dá até para escrever um livro da resposta dessas coletâneas, né? E mais forte ainda, Tonon,
quando um escritor escreveu algo de alguém que é muito conhecido, respeitado na cidade, e essa pessoa falece. Já aconteceu aqui de pessoas que morreram e algum escritor mencionou o nome dele no livro e muitas pessoas descobrem isso e vêm comprar adquirir o livro. Você vê como é forte, como é importante você participar desses movimentos? Realmente, como você já disse algumas vezes, e eu sempre repito aí essa sua frase, que a melhor maneira de você tornar-se público, não só hoje, mas eternamente, na eternidade, é você deixar algo escrito. Então, se caso você comenta algum assunto ou algum nome em qualquer desses seus escritos, isso é um desejo para as pessoas querer ver o nome deles ali. Então, realmente, eles vão atrás. Eles vão atrás desse fascículo. A pelo menos ter consigo, né? E é gratificante. É gratificante, sem dúvida. Porque eu me recordo que eu perdi 2 grandes amigos e eu fiz uma poesia para cada um. Né? E uma delas, inclusive, no dia do velório, eu levei essa poesia e li, e eu recebi bastante, não elogio, né? Mas falou, olha, você citou isso que era particular dele, que legal, né? Então, isso é gratificante para quem escreve e para quem tem o nome dele gravado naquele documento, ou numa poesia, ou num livro, ou mesmo em um artigo. Você lembrou aí uma coisa da minha infância que eu ouvi de um italiano, tinha amigo do meu pai, que ele tinha chegado da Itália e o nome do navio dele era o nome do navio que o avô dele veio, que era do Ilho. Então eu ouvi essa frase, por isso Rafael, que era o nome do meu pai, deixe seu nome escrito em algum lugar. Aliás, você cita isso no seu livro. Cito. Porque o seu livro, a memória, o Doutor e o Empresário. A memória dessas coisas escritas é muito importante. Mas, Tonon, olha, foi um prazer imenso conversar com você. Primeiro, parabéns pelo Arandelas Amarelas. Foi muito bom conversar com você. Eu digo a mesma coisa e mais uma vez eu agradeço essa oportunidade de estarmos conversando a respeito de obras literárias. Obrigado. Muito obrigado, Tonon. Conversamos com José Ernesto Tonon, autor do livro Arandelas Amarelas. Olá, eu sou o sommelier Luiz Escolto e estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre o universo do vinho. Dentro da ideia de que nós estamos criando notas para iniciar o consumidor comum em como harmonizar comida e bebida, hoje o recado é para explorarmos a questão do ingrediente, né? No momento em que eu estou preocupado em escolher o vinho, né, e tenho uma determinada comida, eu tenho que então lançar os olhares sobre os ingredientes.
Vamos dividir os ingredientes em simples e complexos, apenas para dizer que uma simples mussarela, né, uma ostra, nós consideramos como um alimento mais simples, como uma comida mais simples. E aqui os tintos leves, os brancos leves vão muito bem. Agora, um exemplo de uma comida chamada mais complexa, aquela comida que vai precisar de um pouco mais de tempo de preparação e uma série de ingredientes. O exemplo do risoto, por exemplo, né? Aqui nós temos o risoto e, dependendo dos ingredientes que acompanharem esse arroz do risoto, nós podemos ter opções para vinhos brancos, vinho rosé e também para vinho tinto, né? Agora, ao lado da questão da simplicidade ou da complexidade dos ingredientes que compõem essa comida, nós temos também a questão do preparo. E no preparo, nós temos que considerar a questão do impacto no sabor, né, na relação comida-vinho, e observamos a questão do método de cocção. Em cocção úmida, né, o caso de água fervente, cocção em água fervente, e uma cocção seca, por exemplo, o grelhado, ou mesmo que fosse uma fritura. Mas aí nós temos propostas de harmonização diferentes, né? Aí nós estamos pensando o impacto do sabor na hora de preparar o alimento. Como é que vai ser isso percebido por nós que queremos decidir o consumo do vinho para comer essa comida? Nós dividimos em frações de impactos, né? A primeira fração a gente chama de baixo impacto, né? O baixo impacto seriam aqueles alimentos que nós queremos harmonizar no grupo dos alimentos crus, os alimentos de cocção em vapor, em água fervente, né? Aqui nós estamos atrás de vinhos mais leves, mais refrescantes, né? Um chardonnay, por exemplo, uva torrontés, por exemplo, que é uma uva espanhola adaptada ao solo argentino, né? Seria de baixo impacto, nós poderíamos classificar. No nível do médio impacto, né, nós teríamos já uma preocupação, pois o sabor começa a se alterar, né? É o caso do refogado, é o caso da fritura, né, e mesmo do assado, né? Aqui um vinho com uma certa complexidade começa a aparecer. Uma uva Merlot poderia fazer aqui uma boa combinação. E o alto impacto? O alto impacto está relacionado a um registro mais marcante na comida com relação ao sabor. É o caso dos grelhados e seus temperos, é o caso do defumado, né? Então nós precisamos aí de vinhos mais potentes, mais marcantes. É o caso, por exemplo, de um Cabernet Sauvignon e mesmo de um Malbec, né? Eu diria que o recado sobre a questão da iniciação na harmonização hoje traz esses elementos que eu acabei de apontar como novidade nesse processo de aprender a harmonizar comida e vinho. Muito obrigado e até o próximo encontro. Olá, eu sou a Aline Cravo e vou falar dos livros mais procurados aqui da loja. O primeiro que eu quero falar, que é sucesso de vendas com os livros da série Divergente. Ela mesma, Veronica Roth. E o livro que eu vou indicar é o 4, da mesma série. Você que gostou do personagem 4, Tobias, esse livro conta a versão dele de 4 episódios que aconteceram nos outros livros. E também tem algumas cenas inéditas. Você gosta da série? Eu tenho certeza que você vai gostar desse livro. O próximo livro, com certeza, vai ser um sucesso de vendas também. É o Fala Galvão, lançado pela Globo Livros, que conta a história dele, pequenininho, o seu envolvimento com o futebol e também vai falar daqueles bordões bem famosos dele e de como ele criou e como tudo isso surgiu. E agora o infantil, que é o de mitologia grega, uma introdução para crianças. Esse livro é muito fofo, vai explicar toda a mitologia, desde a criação do universo, os heróis, os vilões.
É um livro muito bacana, super ilustrado e de uma forma bem explicadinha, para a criança pequena mesmo poder entender. Falando de mitologia, eu também quero falar um pouco da República dos Piratas. Não é mitologia, mas muita gente não sabe que os piratas realmente existiam. E esse livro vai falar mais especificamente dos piratas do Caribe, aqueles mesmos dos filmes, só que eles eram reais. E esse livro conta como eles eram e como eles também foram derrotados. Super bacana! E para fechar, eu quero falar para vocês sobre Pequena Abelha. É um drama muito lindo, um dos meus livros favoritos. Uma menininha africana, ela vai para os Estados Unidos e se refugia na casa de uma americana. As duas já se conheciam e tinham um passado, tinham vivido uma história meio perturbadora lá na África. Será que essa convivência vai dar muito certo? É um livro maravilhoso. Você que gosta do Caçador de Pipas, o Menino do Pijama Listrado, vai com certeza amar esse livro. Pequena Abelha, fica a minha dica. O nosso sommelier, como sempre, com aquela habilidade costumeira, já está virando rotina, as suas explicações sobre esse delicioso líquido, o vinho. E o nosso entrevistado, Arandelas Amarelas, que título maravilhoso. E o nosso querido Tonon, sempre falando sobre a sua profissão, sobre o seu conhecimento e novos lançamentos como escritor. E como sempre, vocês observaram os livros indicados pela nossa Aline Cravo e também é indicado pela revista Milani Store. Mas vou encerrar o nosso programa apresentando para vocês, com muito prazer, mais uma raridade do nosso sebo cultural. Estou falando de O Campeão de Vendas. Todas as empresas precisam de orientações. E esse livro realmente é um campeão, sempre foi um campeão de vendas. E o título é exatamente isso, Campeão de Vendas. Como se tornar um campeão de vendas? Como se tornar um grande vendedor? O autor é Alan Pease, o campeão de vendas. Como se tornar um grande vendedor, do nosso sebo cultural. Termina aqui mais um programa na livraria. Agradeço a sua audiência e voltamos na próxima semana. Mas antes eu chamo você para acessar o nosso site livrariamilani.com.br. Um abraço a todos e até a próxima semana. TV Campos e você, aqui na livraria. Uma chalana bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó chalana sem querer, tu aumenta minha dor. Essas águas tão serenas vai levando o meu amor.